A todos que nos assistem agora online, através das nossas redes sociais, também pelo YouTube, que a palavra de Deus possa chegar ao seu coração, à sua vida. Você que nos assiste também por uma gravação nesse momento, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 1. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 1 a 8, posteriormente o versículo 14 e 15. Como está escrito, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante de tua face, qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Em verdade, eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Podeis sentar? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Cristiano, prazer vê-la aqui, Andressa, toda a sua família. Deus abençoe a vida de vocês. IBN Mensagem da Cruz é uma família para se pertencer. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui diante do Evangelho de Marcos, também conhecido como João Marcos. Este mesmo Marcos é o Marcos que Paulo, Paulo e Barnabé, quando faziam uma obra missionária junto, brigaram por causa deste mesmo escritor, Marcos, conhecido também como João Marcos. Paulo e Barnabé estavam juntos fazendo a obra de Deus, viajando para o campo missionário, até que, então Barnabé resolve levar este rapaz, João Marcos, para ir com eles ao campo missionário. Chegando no campo missionário, Marcos, ele se deparou com as dificuldades da missão, com as afrontas, com as perseguições, e ele voltou para trás, retrocedeu, e isso fez com que Paulo e Barnabé entrasse em discussão, houvesse uma indisposição entre Paulo e Barnabé, de maneira que Paulo e Barnabé se separaram, e cada um foi fazer a obra de Deus para um lado, por causa deste rapaz chamado João Marcos. João Marcos, meus amados, então, no início do seu ministério, teve esta marca negativa, que faz com que Paulo e Barnabé se separem, que também Paulo não queria de maneira nenhuma andar com este rapaz do seu lado. Porém, João Marcos, amados, ele se amadurece, ele cresce no Evangelho, ele vai progredindo na sua fé. Diferente do que muitos imaginam, ele não era um discípulo de Jesus. João Marcos, quando ele escreve o Evangelho segundo Marcos, ele está escrevendo, segundo a grande maioria dos escritores, dos teólogos acreditam, quando Pedro está narrando. Por isso, também este Evangelho é conhecido como Evangelho segundo Pedro, porque Marcos, ele está fazendo anotações daquilo tudo que Pedro estava narrando a ele. Mas posteriormente nós vamos ver nas Sagradas Escrituras que ele foi muito bem aproveitado. Depois ele e Paulo tiveram a oportunidade de se reconciliar, ele se tornou um grande instrumento na obra de Deus. Tanto é que quando Paulo está preso escrevendo a Timóteo,
Próximo de chegar o inverno, Paulo escreve a Timóteo dizendo para que ele leve a sua capa, porque estava chegando o inverno. E ele diz: me envia também a João Marcos, porque ele muito me é útil para o ministério. E ele então aqui está narrando agora este momento em que se inicia o ministério de Jesus. Ele, lógico, vai trazer à memória João Batista, porque João Batista é o precursor. João Batista é aquele que vai preparar o caminho para que o Messias entre pregando o evangelho do reino. Então notem que Israel, amados, nesta época de João Batista, conhecia somente uma mensagem. A mensagem que dizia a respeito de oferecer sacrifícios de animais. E quando você oferecia esses sacrifícios de animais, então você tinha os seus pecados encobertos através destes sacrifícios. De repente, aparece João Batista trazendo uma nova proposta. Que proposta era essa? Uma proposta de remissão de pecado. O povo durante 14 séculos ouviu só a mensagem da lei, de remissão, não de remissão, mas de encobrimento, e de repente chega João Batista dizendo: olha, agora o pecado de vocês, eles serão remidos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo Filho de Deus, o Cristo, o Messias. E a missão de João Batista era preparar para que Jesus viesse anunciando esse evangelho, era apontar Jesus como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Meus amados, João Batista, não obstante estivesse vivendo às margens da sociedade, vivendo longe, afastado, se vestindo com peles de camelo, com cinto de couro, comendo mel silvestres, ele era para estar em um lugar específico. João Batista era para estar exercendo uma função específica, que era a de sacerdote, porque ele era da linhagem de Abias, ele era o herdeiro, por natureza, do trono do seu pai Zacarias. Porém, o templo havia se corrompido, o sacerdócio estava corrompido. Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 3, nós vamos ver que naquele tempo existiam 2 sumos sacerdotes contrariando a lei e o mandamento de Deus, quando deveria haver somente um sumo sacerdote. E o lugar da onde Deus haveria de falar, o lugar onde Deus haveria de buscar alguém, um porta-voz, era no templo. Porém, quando Deus chega no templo, encontra o templo corrompido, a política havia entrado dentro do templo, Anás e Caifás estavam ali dividindo o poder para agradar gregos e troianos, para agradar as 2 alas que ali existiam. Quando Deus se depara com aquela situação em que o povo estava longe, o sacerdócio havia se corrompido, a Bíblia vai dizer que então Deus sai do templo e vai para o deserto, e lá no deserto Deus vai clamar, lá no deserto Deus vai procurar alguém. Quem era de direito o sacerdote que deveria estar no trono? João Batista. Por isso, João Batista vai ser apresentado como a voz daquele que clama no deserto. Notem, João Batista não é a voz que clama no deserto, mas a voz daquele que clama no deserto. A voz que clamava no deserto era a voz do Deus poderoso, do Deus vivo, que precisava de um representante para ecoar a sua voz às nações, para ecoar a sua voz às cidades circunvizinhas. Então João Batista, ouvindo esse chamado, ouvindo esta missão de Deus, então ele entra dentro da cidade e começa então a pregar o batismo do arrependimento. Então veja, notem, a mensagem de João Batista em qualquer instância, em qualquer momento, era a mensagem do arrependimento. Quando ele estava pregando, irmão, seja, se fosse nos nossos dias e tivesse um congresso de senhoras e chamasse João Batista, a mensagem dele seria arrependimento. Reunião na família, a mensagem de João Batista, arrependimento. Congresso de jovens, qualquer tipo de reunião, João Batista haveria de pregar sobre o arrependimento. Então a missão dele era pregar a respeito do arrependimento e também trazer o povo para esta consciência que estava próximo à vinda do Messias, estava próximo àquele que haveria de remir o pecado do povo, aquele que haveria de trazer salvação à nação. E somente João Batista poderia fazer isso, porque além de ter esta missão, amados, de preparar o caminho do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 10 diz assim: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará
preparar diante de ti o teu caminho. Então a missão dele era preparar o caminho do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 7 e 8, que nós lemos, está dizendo, ele está dizendo, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de me curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então João Batista, ele está preparando o caminho para que o Cristo chegue, mas também ele tinha uma outra missão: apontar Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque quando era feita a festa da Páscoa, só existia alguém, uma pessoa que tinha a autoridade de dizer qual era o cordeiro que deveria ser sacrificado, e era o sacerdote, o sumo sacerdote. Então quando Deus vai no templo, encontra o templo corrompido, o ministério corrompido, e vai ao deserto e encontra João Batista, ele está dizendo: João Batista, você é o único que tem o direito de apontar o cordeiro do sacrifício. Por isso, quando João Batista está batizando ali no Rio Jordão, e Jesus está na fila junto com os demais para serem batizados, e ele olha para o Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está se cumprindo ali uma profecia, porque João Batista está apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 16:16 vai nos dizer que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é nos anunciado o evangelho do reino. Em Marcos 1,14, Jesus vai aparecer então. Quando João Batista ele sai de cena, que ele é preso, lá no versículo 14 vai dizer: ora, depois que João foi entregue, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus aparece pregando o evangelho de Jesus, amados, o evangelho do reino. Ele é pautado, ou ele está alicerçado em 3 pilares centrais que toda igreja que prega o evangelho do reino precisa ter. Quando nós vemos Lucas ou Mateus capítulo 9, versículo 35, nós vamos observar que aqui está trazendo as características do evangelho do reino. A palavra está dizendo: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Primeiro, ensinando nas suas sinagogas. Segundo, pregando o evangelho do reino. E terceiro, curando toda sorte de doenças e enfermidades que havia no meio do povo. Então notem que o evangelho do reino, ele deve ser pautado nestes 3 pilares. Primeiro, no ensino da palavra, e depois na pregação. E parece que são coisas iguais, e parece que são coisas semelhantes, e não são, existem suas diferenças. Porque o próprio texto vai nos trazer a consciência que o ensino da palavra está falando para dentro. Porque quando a Bíblia está dizendo que Jesus percorria, ele percorria ensinando aonde? Dentro do templo. Ele percorria pregando dentro das igrejas, dentro da sinagoga, a igreja daquele tempo. Então, quando a Bíblia está falando a respeito do evangelho do reino, que é um evangelho que deve ser ensinado, este ensino fala a respeito de nós, de estarmos aqui dentro, aprendendo a palavra, sendo alimentados, alicerçados pela palavra. E a toda a igreja que se preza, que vive dentro do evangelho do reino, uma igreja que vai preservar o ensinamento da palavra. Ou ela vai ter culto de ensino, ou ela vai ter culto de palavra, ou ela vai ter culto da Bíblia, ou ela vai ter escola bíblica dominical, ou escola sabatina, mas seja qual for a característica, mas ela vai sempre prezar pelo ensino da palavra, falando aos seus seguidores, falando aos seus membros, falando àqueles que estão aqui dentro, a sua comunidade, a respeito das palavras de Jesus e do evangelho do reino de Deus. A segunda característica de uma igreja que vive no evangelho do reino é uma igreja que prega o evangelho, já não está falando para dentro. Pregar o evangelho está falando para fora, porque percorria Jesus, levando a palavra nas cidades, nas aldeias,
Quando uma igreja está pautada no evangelho do reino de Deus, esta igreja vai priorizar o quê? A pregação da palavra. Isto fala, irmão, de sair das quatro paredes, de sair do nosso convívio. Por quê? Eu volto a dizer, isso aqui é muito bom. É bom nós estarmos aqui, uma igreja com poltronas muito confortáveis. É bom estarmos aqui com palavras. Nossos pastores são sempre pastores que trazem palavras de qualidade. Sempre nós temos as nossas reuniões de confraternização, os nossos momentos de alegria. Nós sempre estamos aqui com este clima abençoado, com este ar-condicionado, uma igreja com os irmãos abençoados. Isso é muito bom, mas nós não fomos chamados só para isso. Nós fomos chamados para sair das quatro paredes. Nós fomos chamados para atingir aldeias, nações, tribos, pessoas, línguas. Então uma igreja que preza pelo evangelho do reino é uma igreja que tem propósito de sair das quatro paredes, porque o evangelho do reino, ele se consiste na leitura, no ensinamento, mas também na pregação, e enviar a palavra, enviar pessoas para anunciar o evangelho de Deus lá fora. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então é necessário que nós saiamos das quatro paredes. Só que você precisa ter uma consciência de Deus, porque a massa da igreja, pastor, eles acham que esta missão é minha, é sua, é dos obreiros. E quando na verdade nós lemos o texto de Marcos 16:15, ide por todo mundo, Jesus está dando esta missão à igreja. Você tem a missão de levar o evangelho do reino. Você tem a missão de propagar o evangelho do reino. Você tem a missão. Você foi chamado para levar o evangelho do reino de Deus às nações, às pessoas, às tribos, no seu bairro, na sua casa, na sua família, no seu emprego, na escola onde você estuda, onde você leciona. Aonde você estiver, você deve ser alguém de Deus incumbido em levar a mensagem do reino. E a terceira característica desta igreja que vive no evangelho do reino são os sinais. Mas os sinais só acontecem nesta igreja que vive o evangelho do reino se ela viver essas duas primeiras fases, que é primeiro o ensinamento da palavra, em que você está ensinando, capacitando pessoas para irem para fora pregar o evangelho do reino. E quando nós estamos recebendo aqui, sendo alimentados, sendo ministrados, ensinados, e cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida de anunciar o evangelho, irmãos, os milagres são consequências desta vida de reino de Deus. Então, se você quer ver milagres acontecendo, está faltando você pregar, está faltando você anunciar, está faltando você levar o evangelho do reino, está faltando você anunciar que Jesus é a solução deste mundo, porque nós estamos colocando a solução do mundo em governo, de direita, de esquerda, de centro. Nós estamos colocando a solução do mundo na cotação do dólar, nós estamos colocando a solução do mundo a um monte de questões políticas, quando na verdade Deus não tem nada com isso. A solução do mundo está em Cristo, e eles só saberão de Cristo através da sua boca, através da sua fala, através do seu chamado, porque nós fomos chamados para isso. Então uma igreja que se preza, uma igreja que vive este evangelho do reino de Deus, ela está fundamentado nessas três características de anunciar, ensinar, pregar e operar sinais e maravilhas. Amados, nós estamos vivendo uma avalanche de evangelhos nesses dias. Uma avalanche. Existe evangelho para todo tipo. E eu quero falar algum deles. O primeiro que eu listei aqui é o evangelho da lei. O evangelho da lei é o evangelho da religião, em que se impõe às pessoas um modo de vida, um modo de vestir, um modo de falar, um modo de agir. São os legalistas do evangelho. Então, se você corta o cabelo, você não tem direito ao céu. Se você usa um short, você não tem direito ao céu. Se você joga bola, você não pode ir para o céu. Se você tem televisão, você não pode ir para o céu. E existe, pasmem os senhores, uma massa esmagadora de religiosos que estão vivendo assim, debaixo de um jugo, embaixo de uma lei que na verdade de nada adianta, anulando o sacrifício de Jesus, porque a lei, ela quer nos tornar aptos e dignos para a salvação. Eu sou salvo porque eu não bebo, eu não fumo, eu não faço, eu não vou, eu não venho,
Eu não como carne disso, eu não bebo tal refrigerante, eu não trabalho no sábado, eu não trabalho no domingo, ou eu não tenho televisão, eu não jogo bola, eu não assisto TV. Logo eu estou me tornando apto e digno de ser salvo por causa disso. Isto é, anular o sacrifício de Jesus. E este evangelho ele tem se propagado, ele tem crescido, eles têm ganhado adeptos, são os evangelhos legalistas. E quando eles olham para nós e falam por causa própria, eu já fiz parte deste povo, ou desta camada deste povo. Nem todos que estão em igrejas assim, muitas vezes veem assim. Falo isso de causa própria. Eu dormia de calça. Eu fui ter televisão, nós tínhamos o quê? Uns 15 anos de casado, 10 anos de casado, foi ter a primeira televisão. Nós não assistíamos televisão. Eu não usava short. Estou falando de causa própria, irmãos. Eu já falei isso aqui, eu passava em frente de uma igreja batista, eu vi o povo chorando, e eu falava assim, meu Deus, quanto engano. Estão todos indo para o inferno. Essa era a consciência que nós tínhamos, fomos ensinados assim, que o nosso modelo de cristão era o modelo certo, que a nossa visão de reino era a visão certa e correta. E pasme os senhores, há uma grande massa de pessoas dentro desse sistema religioso que acreditam assim. A cruz de Cristo não é o suficiente. Logo eu preciso fazer coisas que me tornem apto a entrar no reino de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 7, e o versículo de número 1, ele vai nos dizer assim: não sabeis vós, irmãos, pois falo que aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por quanto tempo ele vive? Por exemplo, uma mulher ela está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, porque de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas morto o marido está livre da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que andávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Paulo está dizendo, olha, você era casado com alguém, você estava em compromisso com ele, porque existia uma lei, mas este alguém morreu. Está falando de nós, está falando da lei que operava em nós. Logo, quando Jesus morre na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas, meus amados irmãos, nós vamos entender uma coisa, que esta lei não tem poder sobre a nossa vida, porque lá em Colossenses no capítulo 2 diz, e havendo ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, cravando-a na cruz do Calvário, atirou do meio de nós. Jesus pegou a lei que era contrária na nossa vida. A Bíblia diz que existia um atestado de culpa contra a nossa vida, que era a lei, e Jesus pega este atestado de culpa e prega com ele na cruz do Calvário e diz, agora vocês não servem mais a lei está morta para vocês, agora vocês estão debaixo da graça, então não vivam se estivessem debaixo da lei, como não toque, não prove, não faça, mas vivam uma vida santa, justa e agradável diante de Deus, sabendo que é somente por intermédio dele que podemos ser salvos, e não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa fazer para ser salvo, Jesus já fez por nós. É o evangelho legalista. Nós vamos encontrar ainda, indo para frente, um evangelho liberal. Este evangelho também tem bastante adeptos. Você pode tudo. Jesus só quer o seu coração. Está no adultério? Não tem problema, pode vir, pode continuar no adultério. Está roubando? Não tem problema, pode vir, pode continuar roubando. O que Jesus quer mesmo é o seu coração.
O importante é se o seu coração é um coração que adora a Deus, o seu coração é um coração que engrandece a Deus. Então você pode viver da maneira que você quiser. Aí Paulo vai nos dizer, lá em Gálatas, no capítulo 1, abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: admira-me muito, irmãos, que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas é alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja amaldiçoado. Não existe outro evangelho, irmãos. Não existe. O evangelho que nós devemos viver é este evangelho que muda o nosso caráter. É o evangelho que transforma a nossa vida. O evangelho, se você está na igreja, irmão, 20, 30 anos, e se você ainda não mudou o seu caráter, ainda é um adúltero, ainda rouba, ainda mente, você ainda não foi encontrado pelo evangelho. Porque o evangelho tem poder de transformação, seja transformação repentina ou paulatina, mas o poder do evangelho é de transformação de caráter. E glória a Deus por isso. Às vezes as pessoas falam assim, olha, quando a gente passou por algumas igrejas, nossa igreja, aquele cara lá foi traficante, aquele cara lá foi adúltero, aquele cara era homossexual. Glória a Deus, isso é o poder do evangelho. Porque agora ele não é mais, os frutos dele demonstram isso, porque ele foi alcançado pelo poder do evangelho que liberta e transforma a vida das pessoas. Este é o evangelho do reino, que tem um poder de transformação. Aí temos um outro evangelho, o evangelho infantil, daqueles que não crescem, daqueles que não amadurecem, daqueles que não progridem, daqueles que não querem mudar de fase, querem viver como meninos na fé. Gosta de um reteté, de uma profecia, gosta de uma revelação, mas quando a Bíblia vem, irmão, o evangelho é confronto. O evangelho é você sair daqui brabo e falar para o pastor Credo, pastor, segura o pastor Célio aí, não deixa ele pregar mais não, está pesado. Você tem que sair daqui brabo comigo, isso é evangelho, irmãos. Você chegar em casa e você ser confrontado todos os dias, falar assim, meu Deus, que palavra dura. Jesus, irmãos, ele ia amaciando, quando o povo achava que estava bem, ele descia o sarrafo, mas batia com viga de 12 por 15 na cabeça do povo. E um dia os discípulos disseram, Senhor, a igreja estava lotada, o culto estava uma benção, o povo começou a ir embora. Jesus olha para o discípulo e falou assim, vai junto. Porque aqui é palavra de vida, palavra de transformação, de mudança de caráter. O evangelho é mudança de caráter. É isso que o evangelho produz em nós. Agora pessoas querem viver uma vida de menino para sempre. Tudo é fantasia, tudo está bem. Nós vamos ler Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, versículo 11, ele disse, quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo assim, irmãos, existe um momento para tudo. Você é menino na fé, você está crescendo na fé, você está chegando na fé, tudo é bonito. Você olha aquilo, mas existe um momento que você muda de fase, irmão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 13, diz, ora, qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Você vê que o caldo vai entornando, irmãos. Você estava no mingauzinho, estava no leitinho, mas o caldo vai entornando. As coisas vão ficando sérias. Nós vamos crescendo na fé, nós vamos amadurecendo, nós vamos evoluindo. E nós precisamos crescer e evoluir, porque o evangelho do reino é isso. Aí Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, ó, olha que interessante, irmãos. Ele diz assim, ó, Deus deu uns como apóstolos, outros como os profetas, outros como evangelistas, outros como os pastores e mestres. Aí ele diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos,
Então, todo ministério de serviço dentro da igreja, seja profético, seja evangelístico, seja pastoral, seja de ensinamento, ele tem a função de aperfeiçoar a nossa vida. E ele continua dizendo assim, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, crescendo na fé, maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à manipulação do erro, à maquinação do erro, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo está dizendo, todo dom de serviço é para o aperfeiçoamento da igreja, porque, irmãos, quando nós estamos sendo aperfeiçoados, crescendo em unidade, na fé, no conhecimento, nós deixamos as coisas de meninos e atingimos a maturidade espiritual. Então nós precisamos entender, e eu gosto, irmãos. Eu vim do Reteté, eu vim do fogo, eu cresci lá. Eu sou assembleano, fui assembleano roxo durante praticamente a minha vida. Tem menos de um ano que eu estou aqui. E nesse período todo, eu tive a oportunidade de ver todo tipo de atrocidade no meio desse reteté, todo tipo de enganação, de mentira que existe. E também existem coisas santas e verdadeiras. Eu creio, eu vejo, Deus fala por intermédio de profecias, Deus fala por revelações, Deus fala por visões. Mas nós precisamos ter a consciência de que quando nós crescemos na fé, nós não vamos à igreja porque queremos ouvir profecia, porque queremos ver visões e revelações. Porque se existe uma maneira de Deus falar conosco, é por intermédio da sua palavra. E vou te dar um exemplo. Nós temos aqui a Câmara de Vereadores. Ele se reúne, eu acho que uma vez por semana, posso estar enganado, em suas sessões ordinárias. Então eles vão deliberar sobre assuntos a respeito da nossa sociedade, do nosso executivo, e vão deliberar sobre esses assuntos. Mas quando surge uma pauta de urgência, quando surge algo extraordinário, já está dizendo o nome, extraordinário, eles vão convocar uma reunião para pautar aquele assunto extraordinário. E ali eles vão deliberar também sobre esses tais assuntos. E no reino de Deus é assim. A maneira de Deus falar conosco é ordinária e extraordinária. Qual que Deus vai usar? A forma ordinária, a palavra. A palavra é a maneira pela qual Deus vai falar conosco. Então, se você está vindo na igreja, a palavra está sendo ministrada, ela tem um endereço, ela está falando, Deus está ministrando, Deus está instruindo, Deus está batendo, Deus está bajulando, Deus está fazendo qualquer coisa, mas a palavra está falando. E esta é a maneira de Deus falar conosco. Ah, pastor, Deus pode falar? Pode, só que é maneiras extraordinárias. Deus pode usar um profeta, uma revelação, uma visão para falar com você, mas este não é a via comum de Deus falar conosco. E quando nós, amados, temos consciência do Evangelho do Reino de Deus, nós entendemos que vivemos uma vida agora, não esta vida infantil, mas uma vida alicerçada em Deus e naquilo que Ele tem para a nossa vida, crescendo e amadurecendo na nossa fé, entendendo o que o Senhor tem para nós e por meio de nós. O quarto ponto que eu também anotei aqui, e esse talvez seja um dos maiores mal do nosso século, que é o evangelho mercadológico, a famigerada teologia da prosperidade. Irmãos, isso invadiu os nossos templos, as nossas igrejas. E se você pegar uma igreja hoje, não todas, mas frequentemente, que é uma igreja que tem um grande volume de pessoas, a maioria dessas igrejas estão pautadas dentro disso. O tal evangelho da prosperidade.
Pedro falando disso, irmãos, nós estamos falando aí aproximadamente 2000 anos. Pedro disse assim, lá na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Ele está falando dos seus dias. Como entre vós também falsos doutores, que também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, olha irmãos, isso aqui que é a verdade, muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós comércio. 2000 anos atrás, Pedro estava dizendo para nós, vocês serão vistos como uma cifra. Hoje, o mercado já nos vê como uma fatia do bolo capitalista. Precisamos fazer alguma coisa, porque hoje nós temos aí pelo menos 1/3 da população evangélica, é gospel, que é o termo utilizado, é gospel. Então nós precisamos fazer alguma coisa para atingir este público. E as pessoas estão sendo extorquidas, as pessoas estão sendo comercializadas, e igrejas são comercializadas. Temos um caso recente aqui em Sinop. Está sendo investigado, uma igreja foi vendida por 23 milhões de reais. 23 milhões de reais. Porteira fechada. Isso é o que Pedro estava dizendo, que nesses dias fariam comércio de nós. E eu falo, irmãos, debaixo do temor do Espírito Santo de Deus, nós estamos numa igreja muito boa. A preocupação do pastor Cleito, do ministério, em trazer o ensinamento, está preocupado, irmãos, venham para o culto de ensino, aqui vocês estão ministrados, vocês vão aprender. Irmãos, nossas ofertas, as pessoas vêm aqui, trazem uma palavra de 5, 10 minutinhos, não faz apelo financeiro, irmãos, vocês vão na igreja aí que tem um culto só para falar de finanças dentro do culto. Então valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, o seu ministério, porque nós aqui estamos vivendo o evangelho do reino. Não somos uma igreja perfeita, mas nós estamos caminhando, buscando viver uma vida no evangelho do reino de Deus. Então este evangelho, o evangelho da prosperidade, é o evangelho que tem invadido nossos dias, e agora, recentemente, nesses últimos anos, foi introduzido um novo evangelho, o evangelho coach. E esse é que as pessoas vão atrás, porque ele conseguiu trazer a prosperidade ao motivacional, a empoderar você, a fazer você querer ser empreendedor, que Deus, Ele quer só o seu bem, que Deus só quer a prosperidade. Irmão, Jesus não curava todo mundo, não. Jesus não libertava todo mundo, não. Existia pessoas que chegavam perto de Jesus e não eram curadas, e não eram libertas. Então tenha certeza, pobre, irmãos, vai ter até o fim do tempo. Foi Jesus que disse isso. E bem verdade que a única pessoa que ofereceu riqueza na Bíblia foi Satanás. Se você pegar o texto, Satanás está dizendo, vou te dar tudo se você prostrado me adorar. Que Jesus disse isso não. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, viu? Jesus disse, juntai tesouro no céu, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pode ficar rico, pode querer, vai, avance, cresça, progrida, seja próspero, não tem problema nenhum. Mas você entender que o evangelho é para você tirar vantagens do reino de Deus, irmãos? Não, o evangelho não é isso, o evangelho vai muito mais além do que isso. Jesus está preocupado com vida, com a sua alma, com a sua salvação, na mudança do seu caráter. Isso é o evangelho do reino. Então tome cuidado, irmãos. Hoje as pessoas vêm discutir com a gente, irmãos. Irmão, não que você viu isso? Eu vi o fulano de tal na internet, no Instagram. Está seguindo fulano. Agora o que tem de exegeta, poligrota, poligeta, teólogo na internet. E as pessoas estão seguindo essas pessoas. E cegamente.
sem fazer, sem ser um beriano, sem analisar as escrituras, sem ir a fundo, sem querer saber se é isso que o evangelho do reino diz. Então fuja da teologia da prosperidade, fuja da teologia coach para a sua vida. Ei, você é lindo de Jesus, Jesus te ama, mas Ele não quer te botar no colo e ficar te afagando, não, irmão. Ele quer que você cresça, amadureça na fé, que você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, um bom empregado, um bom tudo. A unção do Espírito Santo é isso, você é cheio do Espírito Santo para ser um bom marido, cheio do Espírito Santo para ser um bom pai, um bom filho, não é para você ficar girando no manto. Precisamos crescer e amadurecer, entender que o evangelho do reino de Deus vai muito além de todo esse teatro que está sendo entregue para nós. Através das redes sociais, principalmente, muitas igrejas que estão crescendo e avançando. E existem pastores que estão tristes, irmãos, porque as suas igrejas não estão avançando, não estão crescendo, porque o evangelho do reino não dá ibope. Essa mensagem que eu estou pregando, irmãos, se fosse num congresso, eu nunca mais seria convidado. Nunca mais eu seria convidado. Porque o evangelho do reino não dá ibope. Ele fala de mudança. Ele nos confronta. Ele nos faz sair triste daqui para amanhã sermos cada dia melhores na presença do reino, do rei. Então fuja deste evangelho. E o quinto evangelho que eu pontuei aqui é o evangelho do reino de Deus. Olha as características do evangelho do reino, irmãos. Após João Batista sair de cena, Jesus aparece pregando a palavra. João pregava sobre o arrependimento, Jesus vai além. Jesus não quer só arrependimento, Jesus quer arrependimento, renúncia e tem mais uma coisa que ele acrescenta, a cruz. Irmãos, isso são coisas interessantes. Porque o arrependimento, ele vai falar sobre pesar e lamentação pelo algo que a gente cometeu, pelo mal que nós cometemos. Então, quando nós cometemos algo que nós sabemos que estamos errado, logo quando nós nos arrependemos, nós temos algeriza daquilo. Nós não queremos lembrar, nós queremos trazer à mesa aquilo lá, porque aquilo ali ficou no passado. Aquilo ali não traz boas memórias para a nossa vida, porque nós nos arrependemos de fato de tudo aquilo ali. Isaías no capítulo 55, versículos 6 e 7, vai ilustrar bem o que é arrependimento. Jesus diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Aí ele vem falando sobre arrependimento. Arrependimento é o ímpio deixar o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converter ao Senhor. E se ele se converter dos seus maus caminhos, e deixar os seus pensamentos malignos, e se converter ao Senhor, o Senhor se compadecerá dele. Torne ao Senhor Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Então não importa quem você é, o que você fez. No reino de Deus, irmãos, nós encontramos perdão para todas as nossas falhas e os nossos pecados. Jesus, Ele é o que pega os nossos feitos, os nossos mal feitos e lança no mar do esquecimento. Aí a gente que de vez em quando pega uma varinha para ir lá pescar, mas Ele não. E note que quando você pede perdão e se arrepende, lógico, né? A Bíblia diz que confessa e deixa, alcança a misericórdia, tem esse detalhe, tem que não só se arrepender. Aquele que confessa e deixa, arrependeu, confessou, deixou o pecado. Alcança o perdão, a misericórdia de Deus. Então quando você se arrepende, quando você pede perdão a Deus e deixa isso para trás, é como se você fizesse isso hoje, aí amanhã você chega de novo e fala assim, você lembra aquele dia que eu estava conversando com o Senhor, sobre aquele pecado que eu cometi, e o Senhor fala assim, quê? Do que você está falando? O Senhor se esqueceu, é nós que estamos trazendo à memória aquilo que Deus já deixou lá para trás, no mar do esquecimento, porque o evangelho do reino tem o poder de perdoar o pecado daquele que se arrepende, e isso é reino de Deus. Então não importa o que as pessoas estão falando, o que você fez, quem você era, Deus, pelo poder do sacrifício de Jesus, o seu Filho amado, perdoou os seus pecados, porque você se arrependeu e deixou.
Então a característica do evangelho que Jesus está trazendo é de arrependimento. Aí depois, a segunda característica deste evangelho do reino de Jesus, renúncia. O que a Bíblia está dizendo para nós é isso: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia, negue-se a si mesmo. E aqui é interessante, você vai consultar o Aurélio sobre renúncia, ele vai dizer assim: renúncia é o abandono de direito. Você tem direito, mas por amor a Cristo você renuncia até os seus direitos. Você tem direito de projetar a sua vida, de querer mudar, ir para outro país, de querer fazer isso, aquilo, outro. Você tem o direito de tudo isso, e você fala assim: Senhor, eu abro mão desses direitos, eu quero teu querer e a tua vontade na minha vida. E isto é evangelho do reino. E eu vou te dar 2 exemplos de renúncia, um que renunciou e um que não e um que sim. Jesus está indo pregando o evangelho, curando as pessoas, fazendo todos os sinais e maravilhas, de repente chega diante dele um jovem rico, e aquele jovem diz assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? E Jesus diz assim: segue os mandamentos, é só você obedecer os mandamentos. Aí ele: isso eu tenho feito desde que eu sou pequenininho, hein? Jesus, tudo bem, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, aí você vem e me segue. A Bíblia diz que ele baixou a sua cabeça, entristeceu e foi embora, e não seguiu a Jesus, porque ele possuía muitos bens. Jesus queria que ele vendesse os seus bens e seguisse a ele? Não, Jesus não queria isso. Jesus queria mostrar para ele que ele, se achando um religioso, seguidor da lei, ele não cumpria a lei, porque a lei dizia assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não conseguia fazer isso. Quando Jesus disse assim: tudo bem, você segue os mandamentos, então ame o seu próximo como a você mesmo, pega tudo que você tem, vende, entrega para eles, aí você vem e me segue. E ele não fez isso, por quê? Porque ele não conseguiu renunciar às riquezas e os prazeres que o mundo lhe oferecia através do poder aquisitivo que ele tinha. Ele não conseguiu renunciar para seguir ao Senhor. Mas por outro lado, vamos ter um homem chamado Moisés, e aqui se encaixa perfeitamente na definição de Aurélio a respeito de abandono de direito. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 11, 24, que Moisés, pela fé, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés tinha direito a todas as riquezas e mordomias que o Egito lhe proporcionava, era só ele continuar sendo filho da filha de Faraó. Mas a Bíblia vai dizer que ele recusou um direito que ele tinha, porque ele queria a vontade de Deus para a vida dele. Isso é evangelho do reino. Não é fácil, parece tão fácil falando, parece tão fácil ouvindo, mas isso é dedicação, reconhecimento pelo que ele fez pela nossa vida. É você entender aquilo que ele quer para você e você dizer: Deus, eu estou disposto, isso é direito meu, mas eu estou disposto a renunciar esse direito meu em favor daquilo que o Senhor tem, daquela história que o Senhor quer escrever. Eu queria escrever a minha história diferente, mas para mim o que importa é a história que o Senhor quer escrever a respeito da minha vida. E Jesus vai mais além. O evangelho do reino é arrependimento. O evangelho do reino é renúncia, e o evangelho do reino, ele é cruz. Cruz é a consequência de uma vida de renúncia e de arrependimento, irmãos. Porque quando nós nos arrependemos e renunciamos, então nós estamos dispostos a pegar a cruz de Cristo e colocar nos nossos ombros e caminhar com Jesus. E cruz, Lucas 21, 17, vai dizer assim que: e por todos vocês serão odiados por causa do meu nome. A cruz vai fazer você ser odiado. A cruz tem esse poder de fazer na nossa vida.
Marcos, ou Mateus, no capítulo 5, versículo 11, diz assim: vocês serão felizes, bem-aventurados, quando vocês forem insultados e perseguirem você, e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa, ou seja, por causa da cruz de Cristo na sua vida. Quando isso acontecer, quando vocês forem insultados, quando vocês forem perseguidos, tenham isso na vida de vocês. Vocês estão sendo abençoados, vocês estão sendo bem-aventurados, porque a cruz de Cristo estará em vocês. E a Bíblia diz mais, a Bíblia vai dizer ainda, em Mateus 10 e 22, que por causa desta cruz, ou por causa do nome de Jesus, seremos odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer até o fim será salvo. Cruz fala de sofrimento, de abandono, de maus tratos, de lágrimas, de desprezo. Essa é a cruz de Cristo. Fique em pé, por favor. Mas a cruz de Cristo, irmãos, ela também fala de